Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a Vossa Excelência, uma boa tarde a todos os colegas deputados, deputadas, servidores e o povo paranaense que acompanha essa retomada, como disse o nosso secretário Romanelli, dos trabalhos presenciais, híbridos aqui da nossa Assembleia, mas que não pararam em nenhum momento durante esse mês de janeiro. Senhoras e senhores, há 2 semanas, no dia 26 de janeiro, o governo Ratinho Júnior se viu obrigado a convocar uma coletiva de imprensa para dar explicações sobre a utilização de cerca de 500 milhões de reais pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, a SEDEST. Este recurso proveniente do pagamento de indenização pela Petrobras por danos ambientais causados pelo vazamento de petróleo no Rio Iguaçu, no município de Araucária, em julho do ano 2000. Uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Paraná questiona os projetos apresentados pela gestão Ratinho Júnior e pede alterações na composição do Conselho de Recuperação de Bens Ambientais Lesados. Segundo ponto, a realização de editais de chamamento público. E o terceiro ponto, que os projetos tenham adesão e pertinência temática ao acordo judicial firmado entre o Ministério Público do Paraná, o Ministério Público Federal e o governo do Estado. Constrangido, o governo tentou explicar onde estão sendo investidos os 441 milhões, parte proveniente das 2 primeiras parcelas da indenização, que no total é de 1,39 bilhão de reais, sendo que 931 milhões e 200 mil são destinados ao governo do Paraná. O Ministério Público ressalta que esse dinheiro deve ser aplicado, eu cito, nos exatos termos do acordo judicial homologado e em respeito à legislação vigente, com vistas ao exclusivo interesse do bem ambiental, sem que haja qualquer desvirtuamento na destinação dos valores pagos pela Petrobras. Sobre a composição do Conselho de Recuperação de Bens Ambientais Lesados, responsável por aprovar os projetos, o nosso mandato já havia feito o alerta. As 2 entidades escolhidas pelo governador Ratinho Júnior para representar a sociedade civil, o Instituto de Engenharia do Paraná, o IEP, e o Movimento Pró-Paraná, por mais honrosas e reconhecidas pela sociedade, não têm atuação ou experiência na preservação ambiental e, nesse sentido, não deveriam compor o nomeado conselho. O nosso mandato também analisou a apresentação feita pelo secretário Márcio Nunes e ficou claro que não haverá benefícios ambientais se os recursos forem aplicados da forma como o governo quer. Os recursos estão distribuídos em diversas ações pontuais que não têm conexão territorial ou temática. Serão investimentos pulverizados que não trarão qualquer resultado concreto e visível na bacia do Rio Iguaçu, a principal área afetada. O principal argumento do governo para justificar a aprovação desses projetos é a celeridade, a pressa. O governo tem pressa em gastar esse dinheiro em projetos duvidosos num ano de eleições. Arrisco dizer que o governo está mais interessado, de fato, nos dividendos eleitorais ao aplicar em ano eleitoral quase 1 bilhão de reais de acordo com conveniências políticas, atendendo o maior número de prefeituras. Vou dar um exemplo. A compra de caminhões para fazer a coleta e transporte de resíduos e limpa-fossa, no valor, senhoras e senhores, de 66 milhões de reais. Definitivamente não são para fins de proteção ambiental e para esse tipo de compra devem existir outras linhas de financiamento. E o que pensar de quase 39 milhões de reais em caminhões-pipas para atender 150 municípios? Ou de projetos para drenagem urbana que receberão outros quase 23 milhões de reais, sendo que investimentos em drenagem urbana estão contemplados na Lei Orçamentária Anual de 2022. Vejam bem, existe previsão orçamentária de apenas 18 milhões para gestão de recursos hídricos, resíduos sólidos e saneamento ambiental na LOA de 2022. Ou seja, o governador Ratinho Júnior quer usar da multa da Petrobras mais do que ele próprio se propôs a gastar no orçamento do Estado. Isso é falta de planejamento
ou esse desvio já estava muito bem planejado? Vou reforçar. O nosso entendimento, assim como o do Ministério Público, é que o dinheiro da multa deve ser aplicado exclusivamente em programas e projetos ambientais. O item 4.2.1 dos termos do acordo prevê investimento direto em unidades de conservação. Nossas unidades de conservação, os parques estaduais, estão carecendo praticamente de tudo: proteção, planos de manejo, acessibilidade, manutenção e ampliação das suas áreas. Ao invés disso, o governo quer gastar 43 milhões de reais na adequação de estradas rurais, ação importante, sem dúvida, mas para a qual o governo deve destinar recursos próprios. Para o bem da verdade, também avaliamos como positivos alguns projetos apresentados pelo governo. Por exemplo, o projeto Profauna, o Monitora Paraná e o projeto de inovação ambiental. No entanto, mesmo esses programas e projetos necessitam de readequação ou já possuem orçamento específico. Destaco também os chamados parques urbanos, que devem receber 57,7 milhões de reais. O programa de parques urbanos poderia priorizar projetos em fundos de vale de rios contribuintes da bacia do Rio Iguaçu, atendendo a população e melhorando a qualidade hídrica da bacia do rio afetado diretamente pelo desastre. Em vez disso, o recurso é distribuído entre diversas prefeituras sem critérios claros, mais uma vez. Deputados e deputadas, vamos lembrar, foram mais de 4 milhões de litros de petróleo cru despejados sobre o mais importante rio do Paraná. Nada vai restituir o dano ambiental causado por esse desastre devastador que contaminou quase 100 quilômetros do rio Iguaçu. Mas exigimos o cumprimento do acordo judicial e que o governo Ratinho Júnior pense nas consequências a longo prazo, utilizando corretamente este recurso. Este recurso não pode servir para ações politiqueiras e eleitoreiras. Estamos em processo de diálogo permanente. Amanhã, as entidades ambientalistas, o Ministério Público se reúnem para tratar do tema e a Comissão de Meio Ambiente acompanhará também esta reunião. E também, na parte da manhã, uma reunião na SEDEST para apresentar os editais de chamamento público. Estaremos lá fiscalizando, cobrando e apresentando propostas. Eu termino, senhor presidente, lembrando que a falta efetiva de cuidado nas nossas unidades de conservação, dos planos de manejo adequado e atualizados, reflete na insegurança e no risco à população paranaense. Agora, neste domingo, ontem mesmo, um cidadão, servidor da Câmara Municipal de Curitiba, o técnico administrativo da Câmara, o Paulo Josimar Voroniuk, ele faleceu no Salto dos Macacos, a área próxima ao Parque Estadual do Marumbi, uma fatalidade a qual nós externamos aqui nossas condolências aos amigos e familiares e trabalhadores da Câmara de Vereadores da nossa capital, mas também é consequência direta da falta de cuidado com as unidades de conservação. Os recursos da multa da Petrobras, mais uma vez, e termino, devem ser destinados à preservação do meio ambiente, à saúde do Rio Iguaçu. Muito obrigado, senhor presidente.